Erisvan, pegando nesse ponto, né, de que se o índio tem um celular, ele deixa de ser índio, o preconceito ainda é muito grande, né? É isso, o indígena precisa ser isolado numa aldeia e fica lá, né? Não existe nenhuma pauta, sei lá, fora da aldeia que caiba ao indígena. Se ele quer ser índio, ele precisa ficar preso na aldeia. A sociedade em si, ela vê nós povos indígenas ainda como 1.500 anos atrás, né? Ela vê o indígena ainda que, para a sociedade, a maioria da sociedade hoje, eles vê que você, para ser indígena, é aquele que vive lá dentro da mata, que não fala português, que usa cocá, que anda pitado e anda pelado. A gente vê isso nitidamente, aí eu tive a experiência mesmo quando eu entrei na faculdade, quando souberam que ia entrar um indígena lá, falar, quando eu cheguei, todo mundo esperava chegar lá de cocá pintado, era a imagem que eles tinham minha. E muitos dos brasileiros ainda pensam assim. A gente sofre muito esse preconceito de usar celular, de usar computador, de usar um iPhone. Para eles, indígenas não têm direito de ter um iPhone. As pessoas esquecem que nós indígenas, nós somos seres humanos, nós somos seres humanos. Nós não somos parecidos como seres humanos, como esse atual presidente aí fica falando, né? Esse presidente aí que está no atual desgoverno referente a nós, povos indígenas. Aliás, há muitos dos brasileiros também, né? E aí a gente sofre muito esse preconceito ainda, de a gente estar usando um computador ou um celular. As pessoas falam, tu deixou de ser indígena porque tu tá com celular, tu deixou de indígena porque tá... Até quem mora na cidade sofre esse preconceito, porque muitas vezes a gente tem que sair do nosso território para ir buscar um estudo melhor, porque os territórios indígenas não têm também, né, essas escolas, essas universidades, a gente tem que sair, mas a gente sabe as nossas origens, né? Porque a gente, quem é indígena, sabe. O sangue indígena, ele corre nas nossas veias. Esse sangue que nos mostra todos os dias a luta árdua e cansativa que nós sofremos há 520 anos. Muitos de nós foram brutalmente assassinados, foram humilhados, nossas mães foram estupradas e a sociedade brasileira não quer reconhecer essa história. Porque os próprios livros didáticos hoje, na escola, ainda tratam o índio como 1.500 anos atrás. São poucos livros que falam do indígena hoje, do indígena que está se ocupando novos espaços, do indígena hoje que está aí buscando, né, meios para poder ter conhecimento e defender seu território e ajudar suas bases, porque existem essas oportunidades hoje para os povos indígenas, mas a sociedade ela não quer reconhecer. Ou ela quer não reconhecer, ou ela finge que não vê. Porque está nitidamente aí onde nós temos já indígenas vereadores, prefeitos, médicos, enfermeiros, doutores, como nós tivemos aí Sônia Guajajara, a primeira indígena também a ocupar uma chapa, né, de vice-presidente aí, junto com o Guilherme Boulos, como nós tivemos aí a nossa primeira indígena deputada, a Joana Pichana eleita, como teve aí a Shirley Pancará também eleita pela bancada ativista lá em São Paulo. Então, as pessoas não conseguem enxergar que o indígena ele está tendo esse espaço, ele está buscando, né, esse direito que é nosso, porque o Brasil é um território indígena. As nossas terras não foram descobertas, nossas terras foram invadidas, culturas foram perdidas. E hoje o atual governo quer fazer isso, quando ele traz essa briga interna de parentes entre parentes. Ele quer dividir para conquistar, que foi o que a gente já passou antigamente. Mas a gente está aí atuando, né, juntamente com as lideranças, com o movimento indígena, né, na frente dessa força que nós vamos aí enfrentar todos os retrocessos e vencer mais esse preconceito, mais esse genocídio que nós estamos vivendo com essa pandemia também chegando nos territórios. Mas e que a comunicação tem nos ajudado muito. E as pessoas precisam entender que eu ter um celular ou ter um transporte, isso não vai deixar de ser quem eu sou. Aliás, nós indígenas podemos ser quem os não indígenas são sem deixar de ser quem somos. Porque nós sabemos de onde a gente vem, nós sabemos das nossas origens, nós sabemos por que lutamos e para que lutamos. Eu acho que isso é uma coisa que os não indígenas precisam entender. Que o indígena, ele sabe o que faz, ele sabe que a luta que nós fazemos hoje na base, em defesa territorial, em defesa das nossas nascentes, ela garante a vida no planeta. Porque se não fosse a luta árdua que é feita na base hoje, o ar já estaria poluído, não sei nem como que estaria hoje esse planeta. E não existe o planeta B. O planeta é esse agora, e os povos indígenas são os que estão mais atuando para a defesa desse território, para a defesa de garantir o pouco verde que ainda predomina nesse país. É muito mais positivo te ouvir do que eu estava imaginando, por exemplo, que a juventude indígena também estivesse presa. Imagino que sim, né? Imagino que o lado negativo deva ser muito parecido com o geral aí, né? De que os vícios na tela, o acesso a coisas inapropriadas, mas que ótimo te ouvir dizer que a apropriação positiva é muito melhor e que a luta está sendo conquistada por meio dessas tecnologias. E aí, Cadu, como você acha que a cultura digital dentro da escola ela poderia trazer esse conhecimento
nessa ideia que o Erisvan traz, né, de reconhecer outras formas de enxergar a população indígena e outras populações, né? A gente está falando aqui de indígena, com o Erisvan como representante, mas a escola tem muitas outras falhas seculares que precisa dar conta, né? Como você enxerga isso? Bom, eu acho que, primeiro, indo pela veia legal, né? Eu até peguei uma colinha aqui no meu celular, que é isso, né? Nós temos a lei 11.645 de 2008, que altera a lei 9.394 de 1996, modificada pela lei 10.639 de 2003, a qual, aí a partir de texto, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar não é favor nenhum, né, incluir um ensino sobre a cultura indígena e sobre as culturas afro-brasileiras dentro das escolas. É lei. Então, não se trata, embora assim, eu, como educador, vivo isso bastante por dentro, de que não existe nenhum tipo de fiscalização disso, né? Acho que acaba as escolas normalmente fazendo um dia do índio, um dia da consciência negra, e fica por isso. Acaba sendo um processo forrado de preconceito e apropriação cultural, né? Primeiro eu queria alertar isso, né? Se as pessoas que estão ouvindo a gente agora aí tá numa escola e essa escola não trabalha as questões das culturas afro no Brasil, né, dos africanos que foram trazidos para o Brasil, dos indígenas, isso é contra a lei, né? E tem uma lei que fala a obrigatoriedade disso. Aí outro ponto que eu queria fazer também um paralelo é o seguinte: muita gente quando vai fazer um curso de alemão, aí vai estar lá, professor nativo. E aí a pessoa fala, esse curso aqui deve ser muito melhor, porque o professor é nativo. Então, por que a gente não utiliza, e aí vem a tecnologia como força, por que a gente não utiliza, por exemplo, a mídia índia como uma referência e outras referências que o Erisvan trouxe aqui, para que sejam, então, esse professor nativo a falar. Vários indígenas já falaram, cansei de virar mestrado, cansei de virar doutorado, cansei de virar a sua pesquisa e não ver o retorno disso ou protagonismo, né? Então, eu destaco aqui, inclusive, o Ailton Krenak, óbvio, né? Uma grande liderança que tem essa voz cada vez mais ouvida, e o livro do Davi Copenaua, que é A Queda do Céu, que são livros onde você vê os indígenas colocando a voz, né? Trazendo esse conteúdo. Então, eu acho que essa analogia, por mais que pareça simples, por que quando a gente quer aprender alemão, a gente não vai preferir um professor nativo? E quando a gente quer aprender sobre a cultura indígena, a gente não vai trazer um nativo? Todas as comunidades do Brasil têm por perto alguma liderança indígena que pode chamar. Então, por exemplo, por que não convoca, então, algum indígena de outra região para que, usando a internet, não possa vir para a escola, conversar com os alunos, que se remunere o trabalho dele, como se remunere o trabalho de um professor de alemão? Tem a visibilidade indígena, tem a PIP, COIAB, então são vários meios que você pode buscar conhecer mais a realidade dos povos indígenas hoje, né? Conhecer como que está a luta mesmo do indígena hoje, mesmo atual, né? Para você poder chegar aos alunos, chegar na escola com a formação atual. É tipo o Dia de Índio, o dia 9 de abril, muita gente comemora-se o dia 9 de abril como o dia do Índio. E para nós não é uma comemoração, para nós é um dia de resistência, é um dia de luta, né? E eu acho que as escolas devem se aprimorar disso também. Não botar ali o pequenininho para fazer um tocar de cartolina, pintar o rosto de tinta guache e tal. Eu acho que, em vez disso, chamar uma liderança para falar, sabe, passar um filme mesmo aí que trata dessa temática dos povos indígenas, eu acho que isso ajudaria muito. E a criança já poderia crescer com um olhar diferenciado dos demais. Porque a pessoa nasce e aprende aquilo na base. Então, para ele, o índio vai ser sempre aquele. Então, eu acho que essa educação ela tem que vir de base, né? A gente fala que a educação é a base de tudo. Eu acho que a base tem que vir aí mesmo dos professores, né? E estar ensinando isso para os alunos. Eu acho que o ideal seria muito isso, é tentar informar a luta dos povos indígenas hoje na atualidade. Trazendo isso, eu acho que as escolas perdem muito da sua função social. A função social da escola se tornou, graças ao capitalismo e aos modelos
Revolução Industrial, se tornou algo para formar trabalhadores, né? Então, a escola forma pessoas para o mercado de trabalho. Mas não é essa a função social da escola. A função social da escola é de ser um espaço amplo, horizontal, na medida do possível. Quanto mais horizontal, mais a aprendizagem vai surgir, onde você traz influências de várias áreas diferentes. Então, acho que quem hoje em dia fala que Paulo Freire é um doutrinador, essa é a prova que não leu Paulo Freire, né? Porque dentro da pedagogia da autonomia, ele coloca justamente isso, né? Como é importante para que o professor perca até a pressão sobre ele de que ele deve professar, de que ele deve... Professor vem de professar, que vem de profeta, que é aquele que fala a verdade. E isso é uma pressão que não cabe no século XXI sobre os professores. Agradeço vocês demais, de novo, isso, né, essa conexão, essa possibilidade de trazer essas vozes e que a gente consiga superar, né, todo esse contexto pandêmico, além da Covid, né, que a gente está num caos, e pelo amor de qualquer Deus que seja aí, ou Deus, a gente consiga superar isso o mais rápido possível. Eu que agradeço também pela oportunidade, né? Porque para a gente também assim, é de grande importância a gente estar ocupando esses espaços, porque a gente sempre fala que a grande mídia hoje que nós temos aí é uma mídia capitalista, que ela não fala de nós indígenas assim, dificilmente ela está aí retratando alguma coisa que nós encaminhamos, porque ela só quer algo que beneficie eles. A grande mídia hoje, ela só noticia, por exemplo, a gente tentou várias outras pautas de entrada de madeireiros nas terras indígenas, de assassinato em terras indígenas, tipo assim, eles só dão notícia quando morre tipo uma liderança forte de base. E ter esse espaço aqui pra gente é de grande importância também, porque a gente acredita que a gente não tá só, e que nós possamos continuar caminhando e somando lutas coletivas, né, em busca de uma democracia igualitária para todos. Só tenho a agradecer também. Tamo junto.